Olá, pessoal. Esse aqui é a atividade 1 do capítulo sobre tipografia e é uma atividade relativamente simples de composição das páginas. Tem um grid bem simples, né, de uma coluna, um grid retangular. O objetivo principal dela é mostrar para vocês como que trabalha com questões, ajustes finos de tipografia no InDesign. Por exemplo, esse primeiro título aqui, tipografia, que vocês podem ver, está em Versalete. É uma Versalete verdadeira, né? Os pesos estão equivalentes. E isso aqui a gente não faz selecionando, escrevendo tudo em caixa alta, selecionando essa parte menor e diminuindo o texto. Isso é um jeito de fazer uma Versalete falsa. A gente acha lá no InDesign o lugar certo de mandar fazer Versalete. Aqui é uma capitular também que a gente consegue mandar fazer no InDesign. Aqui tem os itálicos verdadeiros. O título aqui está em itálico verdadeiro também. Esse espaço entre os textos não é um espaço que a gente faz manualmente, a gente tem que programar ele no InDesign. Primeiro para padronizar, depois na aula seguinte a gente vai ver que se a gente faz esse espaço pelo InDesign, em vez de fazer caixas de texto separadas, esse espaço é salvo no estilo, então a gente consegue replicar ele fácil. Outra coisa aqui também, essa caixa alta, não é legal a gente apagar o texto e reescrever em caixa alta. Isso aqui a gente pode mandar o InDesign fazer caixa alta. Reparem também que o primeiro parágrafo ele é sempre sem indentação, porque isso é importante para marcar o primeiro parágrafo, mas os próximos, né, os parágrafos intermediários, eles precisam ter essa separação de parágrafos. Isso aqui melhora muito a legibilidade. E outra coisa também, não sei se vocês conseguem perceber, ele está justificado e ele parece estar bem alinhado, mas esse parecer alinhado é só o elemento ótico, porque como tem muito hífen aqui, se tivesse sem elemento ótico, esses hífens iam estar para dentro da margem, iam fazer uns buracos aqui e visualmente isso aqui ia parecer bem falso, mas com o elemento ótico o alinhamento fica mais visível, por mais que geometricamente não esteja alinhado. E outra coisa importante também que tem aqui é que percebo que mesmo com esses espaços intermediários, o final dos textos das duas páginas sempre está batendo. Isso está sendo garantido pelo grid da linha de base que a gente vai usar. Bem, então vamos lá começar a fazer a atividade. Essa atividade aqui, né? Aqui tem umas dicas de tamanho já para vocês fazerem mais parecido possível com o modelo. Então, o formato é 5, a margem é 19 milímetros, a fonte é essa, o corpo do texto principal ali é 10 pontos e a entrelinha é 18. Então, vamos lá. Vamos criar um arquivo A5. O A5 já fica gravado aqui nos modelos de impressão. É esse tamanho aqui, né? Como eu já sei a margem, eu já vou colocar ela aqui. Como é 19 de todos os lados, deixem a corrente ligada, porque daí ele aplica em todos. Não tem colunas, né? É uma coluna só, então tá certo. Então, já criamos aqui. Tá. A entrelinha é 18 milímetros, então é legal a gente já colocar essa entrelinha no grid da linha de base. O grid da linha de base, se vocês não lembram, é esse grid aqui, ó. Vou mostrar o grid da linha de base. Ele só aparece quando se dá bastante zoom. E ele permite que eu... como é que se diz? Que eu encaixe melhor o texto nas linhas e permita que, principalmente quando tiver mais de duas páginas, ou mais de duas colunas, os textos entre as páginas ou entre as colunas continuem alinhados. Tá? Mas como a minha entrelinha lá é 18, o grid da linha de base ele vem com 12 pontos, então a gente precisa mudar ele. Para mudar ele lá em preferências, o atalho é Ctrl K. A gente vai aqui em grades, muda ele para 18 pontos. Se vocês querem que ele apareça sempre, diminui o zoom aqui. Então, por exemplo, com um zoom bem pequeno de 25 milímetros, ele já começa a mostrar o grid da linha de base. E eu vou pedir para ele começar da parte de cima da página, 0 milímetros. Então, vou pedir para ele começar aqui do começo da página. E a entrelinha aumentou para 18.
Bem, vamos lá para a página 1. Eu vou pedir para inserir o meu texto aqui, né? Lembre-se que o texto é sempre legal a gente inserir aqui igual insere imagem, tá? Então vamos lá, escolhe lá o texto. Como não tem ele está avisando aqui que não tem as fontes, mas depois a gente vai trocar, não tem problema. Se você clica uma vez só no texto, ele só encaixa aqui nessa primeira página, né? E se você clica com Shift, ele encaixa em todas, tá? Inclusive, como vocês podem ver aqui, ele criou páginas que eu nem tinha criado ainda para preencher todo o espaço com o texto. Já vou mudar a fonte aqui para Minion, para tirar esse rosa aí, que é ele dizendo que não tem a fonte que tinha lá no Word. Vou colocar aqui a Minion Pro regular, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é, perceba, por mais que o grid da linha de base esteja aqui, o texto não está encaixado nele, tá? Para isso acontecer, você precisa mandar o texto encaixar na linha de base. Só vou tirar esse título daqui porque ele vai ficar separado. Tá. E isso é bem simples, é só selecionar todo o texto, vem aqui em parágrafo e pede para encaixar aqui, ó, alinhar a grade da linha de base. Pronto, o texto já está sempre alinhado. Beleza. Tá. Vou inserir aqui a imagem só para a gente fazer o título. Então a imagem está aqui. Tá, beleza. Para jogar a imagem para baixo, o título vir para frente é aqui em organizar. Tá. E aqui no título tem duas formas de vocês fazerem. Vocês podem fazer um quadrado preto aqui, porque o título ele está nesse fundo preto, né? Ou vocês podem pintar a caixa de texto e programar os espaçamentos na caixa de texto, tá? Então eu coloquei a caixa de texto desde o começo aqui, tá? Aqui em cor eu deixaria ela preta, tá? A cor do texto, né, em branco. Pode aumentar esse texto também, né? Algo por aqui, talvez. Ele é em bold, né? Aí, como vocês perceberam lá, ele é em Versailles, né? A gente não deixa isso aqui tudo em caixa alta e diminui manualmente, né? A gente manda o InDesign fazer Versailles, que é aqui. Tá? E daí aqui nas opções de caixa de texto, que fica aqui, ó, opções de quadro de texto, a gente consegue colocar espaços internos aqui para isso aqui ficar no lugar certo. Então, desliga aqui o cadeado. Tem que ficar alinhado com a margem. Se vocês lembram, a margem era 19 milímetros, né? Então, 19 vai alinhar aqui. E vamos colocar um pouquinho de espaço superior também. Aí, ok. Então, é um jeito da gente deixar isso aqui junto com a caixa de texto, né? Às vezes é mais fácil. Se for aplicar isso aqui depois, cria um padrão, dá para salvar ele no estilo. É interessante também. Aí, aqui, a gente tem que começar a trabalhar com o nosso texto, né? Então, por exemplo, o itálico, vocês já devem saber onde é que fica aqui nas configurações de fonte, né? Repare que é um itálico verdadeiro, porque ele mudou bastante a característica. Aqui também é itálico, né? É um itálico com bold, né? No título. O título é um pouco maior. E reparem que como está com a grade da linha de base, chega uma hora que ele pula uma linha inteira, tá? Porque o texto sempre tem que estar alinhado com a grade da linha de base. Outra coisa que tem aqui, capitular. Capitular a gente faz aqui no parágrafo. Você decide o número de linhas que ela vai ter, né? No caso aqui eram só duas. E para outros projetos você pode também decidir
aumentar aqui o número de letras que vão ser capitulares. Beleza. Outra coisa que tem aqui é que tudo é justificado, né? E está efinizado já. Reparem que... Vou apertar W aqui. Reparem que, por exemplo, ó, esse hífen aqui já está fazendo um buraco aqui nesse alinhamento. Esse hífen aqui dá para ver bem, ó, como a gente tenta alinhar o E e o R, o S e o R, e não o hífen. A gente meio que ignora o hífen, porque ele é uma forma muito pequena. Então, o ideal é que esse hífen fique meio que para fora. Para fazer isso, a gente precisa ligar o elemento ótico, né? Então, ele fica aqui em tipos e tabelas, matéria. E aqui, ó, basta ligar o elemento ótico, que ele já joga essas coisas todas para fora. Então, vou mostrar aqui, ó, sem elemento ótico. Reparem como o hífen faz buracos aqui, né? Dá para ver bem aqui, se você olhar, tentar ver esse aqui como algo alinhado, não parece alinhado, ele parece meio picotado. Com o elemento ótico, a gente resolve isso. Tá. Aí, ó, repare que está sem as marcações de parágrafo, né? Então, um jeito errado de fazer parágrafo é vir aqui e dar um tab. Ó, porque, primeiro, é muito espaço. O espaço que a gente tem no nosso modelo lá é um espaço bem menor, né? Ah, sabe uma coisa que eu não arrumei aqui? Eu não arrumei o tamanho da fonte, que era 10, né? 10. E aqui, acho que uns 18. Tá. Então, vamos voltar lá para o espaço entre parágrafo. O tab é o jeito errado, porque, primeiro, eu tenho poucas opções, ele é um tab ou 2 tabs, então eu tenho poucas sutileza nisso. E segundo, que a gente vai ver mais para frente, o tab não vai para o estilo, é mais difícil de apagar depois de vários lugares, você vai arrepender dele. Então, o ideal é que a gente faça a marcação do parágrafo por essa janela parágrafo. E é esse primeiro aqui, ó. É o espaço entre os parágrafos. Então, tá vendo, ó? 5 milímetros aqui. O primeiro é legal deixar 100, aí o próximo 5 milímetros. Tudo isso que eu estou fazendo manualmente, vocês vão ver depois que a gente não faz manualmente, tá? É muito difícil, a gente tem que gravar um estilo para isso. Mas nessa aula ainda vamos ficar sem os estilos, faço manualmente mesmo, no restante dos parágrafos. Pode até selecionar todos aqui, colocar 5 milímetros se quiserem. Só depois tem que vir aqui e tirar dos títulos e dos primeiros, tá? Aí, ó, nosso título lá, 18. Bold itálico. Se vocês olharem aqui no modelo, ele tem duas linhas antes e uma linha depois de espaço, né? Isso a gente controla aqui também, ó. Conseguem ver esses símbolos aqui, ó? Esse aqui é o espaço antes do parágrafo, tá? E esse aqui é o espaço depois. Ele demora para dar um pulo, porque como eu estou com a minha linha... Como eu estou com minha grade da linha de base ligada, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, ele só permite fazer pulos de distâncias que pulem uma linha de base exatamente, né? Se não tivesse com a linha de base ligada, ele deixaria fazer espaços intermediários. Daí, outra coisa que a gente está fazendo aqui é marcar esse começo de parágrafo. O primeiro parágrafo de cada item a gente marca em bold em caixa alta. Caixa alta aqui, como se fizeram versalete. Aqui a caixa alta também é aqui. Tá? Exagerei um pouco. Vou fazer aqui só. Tá? Ó, então reparem que aqui ó, tem uma página certinha do ponto de vista da tipografia, né? E do uso do InDesign. Eu tenho um itálico verdadeiro, eu tenho o primeiro parágrafo marcado, mas sem indentação. Os próximos parágrafos aí eles têm indentação. Eu tenho o elemento ótico ligado. O que falta resolver aqui? Ah, os números. Esses números que ele está usando não são os números ideais para texto, né? Porque eles são
eles quebram muito a leitura. O ideal é a gente usar os números